Pessoal, agora não tem mais pra onde fugir. A luta entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev foi finalmente marcada para o UFC 313, que vai acontecer no dia 8 de março. E lógico que a grande maioria dos inscritos do canal estão torcendo pela vitória do Alex Poatan. O Brasil em peso tá torcendo pro Poatan justamente nessa batalha, que não só vai ser a luta mais difícil da carreira do Poatan no UFC, como também é mais um confronto entre Brasil e Rússia, as duas maiores potências do MMA depois dos Estados Unidos. Mais especificamente falando do Daguestão, mas enfim, vamos continuar. E como eu falei, a maior parte do público tá torcendo pela vitória do Alex Poatan. Mas claro, a gente tem que estudar todos os possíveis desfechos que essa luta pode trazer. Então hoje não quero só falar o que pode acontecer caso o Poatan vença o Magomed Ankalaev, mas eu quero também falar o que pode acontecer se ele perder para o russo. Então no vídeo de hoje vamos debater um pouquinho o que pode acontecer caso Alex Poatan seja derrotado por Magomed Ankalaev. Vamos lá! Pessoal, antes de tudo, quero lembrar pra vocês que nesse sábado vai ter um Fight Night de luxo. O UFC caprichou nesse evento que vai acontecer no sábado à tarde, porque vai ser o evento da Arábia Saudita. Dá pra entender também por que eles capricharam tanto. Olha só, na luta principal vai ter o retorno do Israel Adesanya, que vai enfrentar o Nassourdine Imavov, uma luta de 5 rounds. Além disso, vai ter uma luta especial entre Shamar Magomedov contra Michael Page. Tô bem curioso pra ver como é que esses dois strikers vão se encontrar dentro do octógono. E também um duelo de pesos pesados entre Sergey Pavlovich e Jairzinho Rozenstruik, que de duas uma, ou vai ser uma luta extremamente chata, ou vai ter um nocaute brutal no primeiro round. E vocês já sabem, evento do UFC, quer fazer uma fezinha, quer jogar, quer depositar uma graninha no Adesanya, no Pavlovich, no Shamar Magomedov, então você já sabe que fã do UFC sempre aposta na Stake. Lembrando, pessoal, que a Stake tá com um site novo, é stake.bet.br, e você tem até o dia 31 de março para transferir a sua conta do site antigo para o site novo. Criem a sua conta no site novo, stake.bet.br, e transfiram o dinheiro que você tem na conta antiga para essa nova. O link para você criar sua nova conta vai estar aqui no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo aí na tela. Mas vamos lá, pessoal, vamos ao assunto do vídeo de hoje. Claro, como eu falei, tá a maioria aqui dos fãs torcendo pelo Poatan, mas lógico que o Poatan não é invencível. Ele mesmo já foi derrotado no UFC pelo seu grande rival Israel Adesanya. E não tô dizendo que ele vai ser azarão ou que eu acho que o Ankalaev vai vencê-lo, mas não há como negar que existe essa possibilidade, agora mais do que nunca, porque como eu falei, Ankalaev pode ser o maior desafio do Poatan dentro do UFC, maior até do que o próprio Adesanya. Particularmente eu acho que o brasileiro vai sair vencedor e vejo ele como favorito. Discordo das odds que estão aparecendo na Stake. Só que hoje vamos abrir a cabeça e vamos discutir o que pode acontecer caso o Poatan seja derrotado por Magomed Ankalaev. E o primeiro cenário que eu quero analisar é talvez o mais provável caso o russo vença essa luta, que é o seguinte: Magomed Ankalaev vence o Poatan e aí acontece uma revanche imediata para o brasileiro. E sim, eu acho que tem uma enorme chance disso acontecer. Poatan é uma das maiores estrelas do MMA atualmente. Só por causa disso eu acho que ele já consegue uma revanche imediata. A gente lembra, por exemplo, que o Conor McGregor, quando perdeu pro Nate Diaz em uma luta que nem sequer valia algum tipo de cinturão, recebeu uma revanche imediata, mesmo ele sendo campeão dos penas e lutando 2 categorias acima. E o status de estrela, principalmente considerando que o Poatan é a maior estrela do UFC na atualidade, eu acho que já garante pro brasileiro essa segurança de que caso ele perca, ele consegue uma revanche imediata contra o russo. O problema é o seguinte, porque se agora o Ankalaev tá se arriscando e lutando no Ramadã de estômago vazio, na revanche pode ter absoluta certeza que agora vai ser nos termos dele. Ou seja, se tiver uma revanche imediata entre Magomed Ankalaev e Poatan, primeiro, pode ter certeza que acontece ainda esse ano, e segundo, pode ter ainda mais certeza que vai ser em Abu Dhabi. Sendo assim, a primeira luta acontece agora em março e a segunda, acredito eu, que acontece lá para outubro, que é geralmente quando acontece o UFC em Abu Dhabi. E tem tudo para ser um dos grandes eventos do ano, caso o Ankalaev consiga vencer o Poatan, porque revanches, principalmente se tratando de uma grande estrela que tá em alta, um dos melhores lutadores do planeta, geralmente atrai bem mais do que a primeira luta. Basta você lembrar como foi a primeira derrota do Anderson Silva pro Chris Weidman e a revanche imediata que aconteceu em seguida. A revanche imediata entre Anderson Silva e Chris Weidman
foi o maior pay-per-view que o Anderson Silva conseguiu vender em toda a sua carreira. E eu acredito que Poatan contra Ankalaev 2, com o brasileiro vindo de derrota, com aquele mito rachado do Poatan, aquela aura de campeão, de homem mais temido do mundo, rachada, eu acho que todo mundo vai querer ver o Poatan tentando recuperar o seu título. Então não só pelo estrelato do Poatan atual, mas também pela possibilidade de fazer uma luta extremamente rentável, eu acho que é praticamente certo que o Poatan vai ter uma revanche imediata. Seguindo esse cenário, uma revanche imediata entre Poatan e Ankalaev em outubro, temos que analisar então como termina essa revanche. O primeiro cenário é o Poatan perdendo de novo. O primeiro cenário é o Poatan conseguindo sua vingança e vencendo Ankalaev. Nesse caso, abre a possibilidade de uma trilogia, embora eu acredite que não vai acontecer de imediato. Acho que o Ankalaev vai ter que fazer mais uma luta antes de enfrentar o Poatan pela terceira vez, o que acaba abrindo caminho para o Poatan enfrentar ou o Jiri Prochazka pela terceira vez, ou então o vencedor de Carlos Ulberg contra Jan Blachowicz. Ao mesmo tempo, pode ser a deixa do Poatan para finalmente subir de categoria e tentar conquistar o cinturão dos pesos pesados. Vale lembrar que até lá é bem provável que toda essa história entre Jon Jones e Tom Aspinall tenha sido resolvida. Só não dou certeza porque eu tava dizendo a mesma coisa antes de novembro do ano passado. Já a segunda possibilidade do Poatan perder mais uma vez pro Ankalaev nessa revanche imediata que acontece em Abu Dhabi, aí eu acho que é praticamente certeza que o Poatan vai subir sim pros pesos pesados. Porque para pra pensar comigo, imagina ele perdendo 2 vezes seguidas pro Ankalaev. Dificilmente vai ter uma terceira luta, também não acho que o Poatan vai ter tanto interesse assim em fazer uma terceira luta depois de perder 2 vezes pro russo, principalmente porque até lá ele já vai estar com quase 40 anos. Sendo assim, como ele não tem mais nada a perder, eu acho que ele vai acabar subindo de categoria, como uma espécie de último tiro. Ah, beleza, já não tenho meu cinturão, já não tenho mais risco, vamos lá e vamos ver o que é que a sorte traz. Se eu perder, beleza, pelo menos eu caí atirando. Se eu ganhar, faço história e me torno o primeiro campeão de 3 categorias no UFC. Porém, sem o cinturão, já que ele vem de 2 derrotas seguidas pro Ankalaev, acredito que o Poatan vai ter que fazer uma outra luta antes de enfrentar ou Tom Aspinall ou Jon Jones. E aí o cenário fica muito aberto. Não dá pra prever como vai estar a situação da categoria até lá. Pode ser que ele enfrente o Ciryl Gane, pode ser que ele enfrente outro cara que tá surgindo no top 5, o Volkov talvez, não sei. Mas caso aconteça esse cenário, o Poatan perca a primeira luta pro Ankalaev, faça a revanche imediata, perca também, eu acho que ele sobe pros pesos pesados, faz uma luta e aí disputa o cinturão. E agora vamos analisar um outro cenário, que é o seguinte: o Poatan perde pro Ankalaev e não rola uma revanche imediata. Nesse caso, teremos o reinado do Ankalaev enfrentando outro adversário, que pode ser tanto o vencedor de Carlos Ulberg contra Jan Blachowicz ou o próprio Jiri Prochazka. Eu acredito que seria o Prochazka e que o vencedor de Carlos Ulberg contra Blachowicz seria o próximo adversário do Poatan. E com uma vitória, poderia não só pedir uma revanche contra o russo, ou então fazer a mesma coisa que eu falei anteriormente, subir logo de categoria e tentar a sorte nos pesos pesados. Vale lembrar que quando o Poatan perdeu para o Adesanya, a próxima coisa que ele fez foi justamente subir de categoria. Pode ser que o título seja a única coisa que tá prendendo o Poatan nos meio pesados, assim como estava acontecendo no peso médio. E pode ser que uma única derrota pro Ankalaev seja o suficiente para fazer o brasileiro subir. E caso ele suba e consiga conquistar o cinturão dos pesos pesados, também abre a possibilidade de rolar uma revanche com o Ankalaev campeão e o Poatan campeão dos pesos pesados. Mas tá, chega de falar de derrota do Poatan, vamos falar então de um cenário mais favorável. Vamos falar de uma vitória do brasileiro. Particularmente, eu acho que se encerra o ciclo de Poatan nos meio pesados se ele ganhar do Ankalaev. Porque beleza, já ganhou do Jiri Prochazka 2 vezes, Jamal Hill vem de derrota, Jan Blachowicz ainda vai enfrentar o Carlos Ulberg, Khalil Rountree ainda tá fora do top 5, sem sinal de que ele vai chegar perto, mas falando numa linguagem mais clara, eu acho que não tem mais desafio pro Poatan nos meio pesados. Lógico, ele pode ficar, pode defender o cinturão de novo, talvez até com uma revanche contra o Blachowicz, que ele já venceu, ou um novo adversário, no caso o Carlos Ulberg, mas assim, numa visão clara e acho que até do próprio interesse do Poatan, que já não tem tanto tempo assim de atividade restando em sua carreira no MMA, eu acho que se ele ganhar do Ankalaev, o próximo capítulo é peso pesado. Eu acho que de uma forma ou de outra, seja perdendo ou ganhando, tudo indica que o Poatan vai subir de categoria. Mas lógico que seria muito melhor pra ele que seja com uma vitória contra o russo, uma vitória de primeira, sem perder e sem precisar fazer revanche. Mas aí eu pergunto agora pra vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Qual desses cenários que eu analisei vocês acham que é o mais provável? Poatan perdendo uma vez, 2 vezes, ou vencendo logo de primeira e subindo pro peso pesado? Deixa aí sua opinião nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.